A gratidão é uma das armas espirituais mais poderosas que temos e muitas vezes não compreendemos o quanto ela pode mudar nossa realidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Ele não estava falando apenas de agradecer pelas bênçãos óbvias. Ele estava revelando um princípio espiritual profundo. A gratidão nos alinha com o coração de Deus e abre portas que nenhuma força humana consegue abrir. Quando agradecemos, estamos reconhecendo que Deus está no controle, que Ele tem um plano perfeito, mesmo quando não entendemos as circunstâncias. No livro de Salmos, capítulo 100, versículo 4, somos convidados a entrar pelas portas dele com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Isso significa que a gratidão é a chave que nos dá acesso à presença de Deus de forma íntima e poderosa. Neste 5 de março de 2026, você pode escolher começar o dia reclamando das dificuldades ou agradecendo pelas oportunidades que Deus está preparando. A gratidão transforma a nossa perspectiva e nos faz enxergar com os olhos da fé, não com os olhos das circunstâncias limitadas. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, neste 5 de março de 2026, nós nos apresentamos diante de Ti com corações gratos e cheios de reconhecimento. Agradecemos porque Tu nos deste mais um dia de vida, mais uma oportunidade de experimentar o Teu amor incondicional, mais uma chance de caminhar em Tua presença. Senhor, quantas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje, mas nós estamos aqui, respirando, vivos pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque cada batida do nosso coração é um presente Teu, cada respiração é uma dádiva da Tua bondade infinita. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos, que dependemos completamente de Ti para tudo. Agradecemos pelo teto sobre as nossas cabeças, pela cama onde dormimos, pela roupa que vestimos. Senhor, há tantos que não têm essas coisas básicas e nós, muitas vezes, esquecemos de agradecer por elas. Perdoa-nos pela ingratidão, perdoa-nos por reclamar quando temos tanto. Hoje, escolhemos enxergar as bênçãos em vez dos problemas. Escolhemos contar as vitórias em vez das derrotas. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel em todas as gerações. Senhor, agradecemos pela nossa família. Obrigado por cada pessoa que Tu colocaste ao nosso lado, por cada relacionamento que enriquece nossa vida. Agradecemos pelos pais que nos geraram, pelos filhos que nos enchem de alegria, pelos irmãos que compartilham nossa jornada. Pai, sabemos que nenhuma família é perfeita, que existem conflitos e desafios, mas hoje escolhemos agradecer pela oportunidade de amar e ser amados. Obrigado pelos momentos de união, pelas refeições compartilhadas, pelas risadas que ecoam em nosso lar. Senhor, protege nossa família de toda divisão, de toda discórdia, de todo ataque do inimigo. Que o amor prevaleça sempre, que a compreensão seja maior que o orgulho, que o perdão seja mais forte que o ressentimento. Agradecemos pelos amigos verdadeiros que Tu colocaste em nossa vida.
aqueles que permanecem tanto nos dias de alegria quanto nos dias de tristeza. Obrigado por cada pessoa que ora por nós, que nos apoia, que acredita em nós mesmos quando duvidamos de nós mesmos. Pai, nós te agradecemos pela saúde. Obrigado porque podemos caminhar com nossas próprias pernas, enxergar com nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos. Senhor, há tantos que lutam com doenças graves, que enfrentam dores constantes e nós, muitas vezes, não valorizamos a saúde que temos. Perdoa-nos, Senhor, e ensina-nos a cuidar melhor deste corpo que é templo do Espírito Santo. Agradecemos por cada órgão que funciona perfeitamente, por cada sistema do nosso corpo que trabalha em harmonia, sem que precisemos pensar nisso. Pai, oramos por aqueles que estão doentes hoje, que a tua mão curadora toque seus corpos, que o teu poder restaurador traga alívio e cura completa. Obrigado, porque tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que renova as forças dos que esperam nele. Senhor, fortalece também nossa saúde mental e emocional. Agradecemos porque tu cuidas não apenas do nosso corpo, mas também da nossa mente e das nossas emoções. Liberta-nos da ansiedade, do medo, da depressão. Pai amado, agradecemos pela tua provisão financeira. Obrigado porque tu supres todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Senhor, reconhecemos que tudo o que temos vem de ti, que cada centavo é uma bênção tua. Agradecemos pelo pão de cada dia, pelo alimento que não falta em nossa mesa, pela água limpa que bebemos. Pai, há tantos que passam fome, que não sabem de onde virá a próxima refeição, e nós temos abundância. Ensina-nos a ser generosos, a compartilhar com os necessitados, a ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Obrigado porque tu és o Deus que multiplica, que transforma o pouco em muito, que faz sobrar quando parecia que ia faltar. Senhor, liberta-nos do amor ao dinheiro, da ganância, da avareza. Que nosso coração esteja fixo em ti e não nas riquezas materiais que são passageiras. E agradecemos porque tu prometes cuidar de nós, como cuidas dos pássaros do céu e dos lírios do campo. E se tu cuidas deles, quanto mais cuidarás de nós, que somos teus filhos amados. Senhor, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque enviaste teu Filho único para morrer em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos reconciliar contigo. Pai, não há palavras suficientes para expressar nossa gratidão por este amor tão grande, tão imerecido, tão transformador. Agradecemos porque fomos lavados pelo sangue precioso de Jesus, porque nossos pecados foram perdoados, porque temos vida eterna garantida. Senhor, que nunca esqueçamos o sacrifício da cruz, que nunca tomemos como comum a graça que nos foi dada. Obrigado, porque agora somos nova criatura, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em nossas vidas. Agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos guia, que nos consola, que nos capacita para vivermos uma vida que te agrada. Pai, que nunca entristeçamos o teu Espírito, que sejamos sempre sensíveis à sua voz, que obedeçamos prontamente às suas orientações. Obrigado porque não estamos sozinhos, porque tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, agradecemos pela tua palavra, a Bíblia Sagrada. Obrigado porque temos acesso às Escrituras, porque podemos ler e meditar nos teus ensinamentos. Senhor, há lugares no mundo onde as pessoas são perseguidas por terem uma Bíblia, e nós temos várias versões disponíveis. Perdoa-nos por deixar a Bíblia fechada, por não dedicar tempo para estudá-la, por não valorizar este tesouro precioso. Agradecemos porque tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque ela nos guia em toda a verdade.
porque nos transforma à medida que a conhecemos. Senhor, dá-nos fome e sede da Tua palavra, que desejemos conhecê-la profundamente, que ela habite ricamente em nossos corações. Obrigado porque Tua palavra não volta vazia, porque ela cumpre o propósito para o qual foi enviada, porque tem poder para transformar vidas completamente. Pai, que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, que vivamos de acordo com os Teus princípios, que nossa vida reflita os Teus ensinamentos. Agradecemos por cada promessa registrada nas Escrituras, por cada versículo que traz conforto, por cada história que nos inspira. Senhor, agradecemos pela Igreja, pelo corpo de Cristo. Obrigado por cada irmão e irmã em Cristo, por cada comunidade de fé onde podemos congregar, por cada lugar onde Teu nome é exaltado. Pai, sabemos que a Igreja não é perfeita porque é formada por pessoas imperfeitas, mas agradecemos porque ela é Tua noiva amada, porque Tu a amas e cuidas dela. Obrigado pelos pastores que nos ensinam, pelos líderes que nos guiam, pelos irmãos que caminham conosco nesta jornada de fé. Senhor, protege a Igreja de toda divisão, de toda heresia, de todo engano, que permaneçamos firmes na sã doutrina, que não sejamos levados por ventos de ensinos estranhos, que estejamos fundamentados na verdade do Evangelho. Agradecemos pelos cultos, pelos momentos de louvor, pelas pregações que edificam nossa fé. Pai, que nunca deixemos de congregar, que valorizemos a comunhão com os irmãos, que sejamos participantes ativos na vida da Igreja. Obrigado porque juntos somos mais fortes, porque quando um cai o outro levanta, porque carregamos os fardos uns dos outros. Pai amado, agradecemos pela liberdade religiosa que temos. Obrigado porque podemos adorar-te livremente, porque podemos falar do Teu nome sem medo, porque não somos perseguidos por nossa fé. Senhor, oramos pelos irmãos que em outras partes do mundo são presos, torturados e mortos por amor a Ti. Fortalece-os, Pai, dá-lhes coragem sobrenatural, que permaneçam firmes mesmo diante das maiores adversidades. Agradecemos porque vivemos em um país onde podemos ter Bíblias, onde podemos ir à igreja, onde podemos evangelizar. Que nunca tomemos isso como garantido, que usemos esta liberdade para avançar o Teu reino, para levar o Evangelho a toda criatura. Senhor, protege esta liberdade, não permitas que ela nos seja tirada, que possamos continuar proclamando o Teu nome sem impedimentos. Obrigado porque Tu és maior que qualquer governo, que qualquer poder humano, que qualquer oposição. Tua verdade prevalecerá, Tua Igreja permanecerá, Teu nome será exaltado para sempre. Senhor, agradecemos pelas bênçãos espirituais que nos concedes. Obrigado pela paz, que excede todo entendimento, pela alegria que não depende das circunstâncias, pela esperança que não nos decepciona. Pai, agradecemos porque nos deste dons espirituais para edificar o corpo de Cristo, porque nos capacitas para sermos úteis no Teu reino. Senhor, ajuda-nos a desenvolver estes dons, a usá-los com sabedoria e amor, a abençoar outros através deles. Obrigado porque Tu nos chamas de filhos, porque nos adotas em Tua família, porque nos dás todos os direitos e privilégios de herdeiros. Pai, que vivamos à altura desta identidade, que nossa conduta reflita quem somos em Cristo, que andemos como filhos da luz. Agradecemos porque nos separaste para uma vida santa, porque nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Senhor, que sejamos sal da terra e luz do mundo, que nossa influência traga transformação por onde passarmos. Obrigado porque nos enches do Teu amor, um amor que podemos compartilhar com outros, um amor que cura feridas, um amor que restaura vidas quebradas. Pai,
Agradecemos pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pelo sol que brilha a cada manhã, pela lua que ilumina a noite, pelas estrelas que decoram o céu. Senhor, agradecemos pela beleza da natureza, pelas flores que colorem o mundo, pelos pássaros que cantam, pelos rios que fluem. Tudo isso é obra das tuas mãos. Tudo isso revela tua criatividade e teu amor por nós. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que mata nossa sede, pela terra que produz alimento. Pai, perdoa-nos por não cuidarmos melhor da criação, por poluirmos e destruirmos o que tu fizeste com tanto cuidado. Ensina-nos a ser bons mordomos de tudo o que nos confiaste. Agradecemos pelos momentos simples que trazem alegria, um abraço sincero, um sorriso acolhedor, uma palavra de encorajamento. Senhor, que saibamos valorizar estes pequenos gestos que fazem toda a diferença em nossa jornada. Obrigado porque tu cuidas dos mínimos detalhes da nossa vida, porque nada é pequeno demais para chamar tua atenção. Senhor, agradecemos pelas provações e desafios que enfrentamos. Sabemos que isto pode parecer estranho, mas reconhecemos que através das dificuldades crescemos, amadurecemos e nos tornamos mais parecidos com Cristo. Obrigado porque tu prometes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que são chamados segundo o teu propósito. Pai, ajuda-nos a confiar em ti mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, mesmo quando o caminho parece escuro e incerto. Agradecemos porque tu usas os momentos difíceis para moldar nosso caráter, para fortalecer nossa fé, para nos ensinar a depender completamente de ti. Senhor, que nunca desperdiciemos uma provação, que aprendamos as lições que tu queres nos ensinar, que saiamos de cada desafio mais fortes e mais sábios. Obrigado porque tu não nos abandona nos vales profundos, porque caminha conosco através das águas turbulentas, porque segura nossa mão quando tropeçamos. Pai, que nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, mas fortalecida através delas. Pai amado, agradecemos pelo perdão que nos ofereces. Obrigado porque quando confessamos nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, quantas vezes falhamos, quantas vezes caímos, quantas vezes te decepcionamos, e ainda assim tu nos recebes de braços abertos. Agradecemos porque tua misericórdia se renova a cada manhã, porque tuas compaixões não têm fim. Pai, ajuda-nos também a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos traem, que sejamos tão misericordiosos com outros quanto tu és conosco. Senhor, liberta-nos do ressentimento, da amargura, do desejo de vingança. Obrigado, porque quando perdoamos, nós mesmos somos libertados, nós mesmos experimentamos paz. Pai, que nosso coração seja sempre pronto para perdoar, assim como tu nos perdoas prontamente. Agradecemos porque o perdão quebra cadeias, restaura relacionamentos, traz cura para a alma ferida. Senhor, ensina-nos a viver em perdão constante, a não guardar mágoas, a soltar as ofensas aos teus pés. Senhor, agradecemos pela esperança que temos em ti. Obrigado porque nosso futuro está seguro em tuas mãos, porque temos a certeza de que o melhor ainda está por vir. Pai, agradecemos pela esperança da vida eterna, pela promessa de que um dia estaremos para sempre em tua presença, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Esta esperança nos sustenta nos dias difíceis, nos dá forças para continuar quando queremos desistir, nos enche de alegria mesmo em meio às tribulações. Senhor, que esta esperança seja como uma âncora para nossa alma, firme e segura. Obrigado, porque tu tens planos de paz para nós e não de mal, planos de nos dar esperança e um futuro.
Pai, quando olhamos ao redor e vemos tanto caos, tanta confusão, tanta incerteza, nossa esperança permanece inabalável porque está fundamentada em Ti. Agradecemos porque Tu és o Deus do impossível, porque o que é impossível aos homens é possível para Ti. Senhor, renova nossa esperança hoje, enche-nos de expectativa pelo que farás em nossa vida. Pai, agradecemos pela proteção que nos dás. Obrigado porque teus anjos acampam ao redor daqueles que te temem, porque nos guardas de todo mal, porque proteges nossa entrada e nossa saída. Senhor, quantos perigos enfrentamos sem nem mesmo saber, quantas vezes tua mão nos livrou de acidentes, de doenças, de situações perigosas. Agradecemos porque tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, protege-nos hoje de todo acidente, de toda enfermidade, de todo mal. Que nenhum dardo do inimigo nos atinja, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Senhor, cobre-nos com teu sangue precioso, coloca uma cerca de proteção ao nosso redor e ao redor de nossa família. Agradecemos porque sob tuas asas encontramos abrigo, porque tua fidelidade é escudo e baluarte. Pai, protege também nossa mente de pensamentos negativos, de tentações, de enganos do inimigo. Que estejamos sempre alertas e vigilantes, revestidos de toda a armadura de Deus. Senhor, agradecemos pelos momentos de alegria e celebração. Obrigado pelas risadas que enchem nosso coração, pelas vitórias que conquistamos, pelas bênçãos inesperadas que nos surpreendem. Pai, agradecemos porque Tu te alegras em nos abençoar, porque tens prazer na prosperidade dos Teus servos. Senhor, que saibamos celebrar cada conquista, cada progresso, cada resposta de oração. Obrigado pelos aniversários, pelas formaturas, pelos casamentos, por todos os marcos importantes da vida. Pai, que nossa alegria seja completa em Ti, que não busquemos felicidade nas coisas passageiras deste mundo, mas que encontremos satisfação plena em Tua presença. Agradecemos porque a alegria do Senhor é nossa força, porque mesmo nos dias difíceis podemos ter alegria porque Tu estás conosco. Senhor, enche-nos de alegria hoje, que nosso rosto reflita a paz e a felicidade que vem de Ti. Que sejamos pessoas alegres, que espalham alegria por onde passam, que contagiam outros com o gozo de conhecer-te. Pai amado, agradecemos pelas oportunidades de servir. Obrigado porque podemos ser Tuas mãos e Teus pés neste mundo, porque podemos fazer diferença na vida de outras pessoas. Senhor, agradecemos por cada oportunidade de ajudar alguém necessitado, de consolar alguém triste, de encorajar alguém desanimado. Pai, que nunca percamos uma oportunidade de servir, que nossos olhos estejam sempre abertos para ver as necessidades ao nosso redor. Obrigado, porque quando servimos aos outros, estamos servindo a Ti. Senhor, dá-nos um coração compassivo, mãos generosas, ouvidos atentos, que sejamos conhecidos como pessoas que amam e servem, não que buscam ser servidas. Pai, usa-nos como instrumentos de Tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Onde houver desespero, que levemos esperança. Agradecemos porque Tu nos deste talentos e habilidades, não para nosso próprio benefício, mas para abençoar outros e glorificar Teu nome. Senhor, que nosso serviço seja sempre feito com amor genuíno, sem esperar nada em troca. Senhor, agradecemos por este dia 5 de março de 2026. Obrigado porque este dia é único, porque nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Pai, ajuda-nos a aproveitá-lo bem, a viver cada momento com intensidade e propósito. Agradecemos pelas oportunidades que este dia trará, pelos encontros que teremos, pelas conversas que acontecerão. Senhor, que sejamos sal e luz em cada interação,
Que nossas palavras edifiquem, que nossas ações reflitam teu amor. Obrigado porque tu vais diante de nós, preparando o caminho, porque ordenas cada passo nosso, porque nos guias com teu olhar. Pai, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver tua mão em cada detalhe, tua provisão em cada necessidade, tua presença em cada momento. Agradecemos porque amanhã será um novo dia com novas misericórdias, mas hoje é o dia que temos e queremos vivê-lo para a tua glória. Senhor, que este dia seja marcado pela gratidão, pela alegria, pela paz que só tu podes dar. Pai, agradecemos pela sabedoria que tu nos concedes. Obrigado, porque quando pedimos sabedoria, tu a dás generosamente sem nos repreender. Senhor, agradecemos por cada decisão sábia que tomamos guiados por ti, por cada vez que evitamos erros porque ouvimos tua voz. Pai, há tantas escolhas a fazer cada dia, tantas encruzilhadas onde precisamos saber qual caminho seguir. Obrigado, porque tu prometes guiar-nos, porque tua palavra é lâmpada para nossos pés. Senhor, dá-nos discernimento para distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que vem de ti e o que vem do inimigo. Agradecemos porque a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Pai, que busquemos esta sabedoria acima de todas as riquezas, que a valorizemos mais do que o ouro ou a prata. Obrigado porque tu nos ensinas a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Senhor, que vivamos com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, sendo prudentes em nossas palavras e ações. Senhor, agradecemos pela paciência que tu tens conosco. Obrigado porque não nos tratas conforme nossos pecados, nem nos retribuis segundo nossas iniquidades. Pai, quantas vezes somos lentos para aprender? Quantas vezes cometemos os mesmos erros repetidamente e ainda assim tu permaneces paciente conosco. Agradecemos porque tua longanimidade é inesgotável, porque tu esperas que nos arrependamos, porque nos dás chance após chance. Senhor, ensina-nos a ter a mesma paciência com os outros, a sermos tardios para a ira, prontos para ouvir, lentos para falar. Pai, sabemos que a paciência é fruto do Espírito Santo e pedimos que este fruto cresça abundantemente em nossa vida. Obrigado, porque tu trabalhas em nós pacientemente, moldando nosso caráter, transformando nossa natureza. Senhor, dá-nos paciência para esperar teu tempo, para confiar em teus processos, para não nos apressarmos adiante de ti. Agradecemos porque teus planos se cumprem no tempo perfeito e a espera sempre vale a pena quando confiamos em ti. Pai amado, agradecemos pela força que tu nos dás. Obrigado porque quando estamos fracos, tu és forte em nós, porque teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, há dias em que acordamos sem forças, sem ânimo, sem vontade de continuar. Mas agradecemos porque tu renovas as forças dos que esperam em ti, porque nos fazes subir com asas como águias. Pai, obrigado porque não precisamos depender das nossas próprias forças, porque podemos tudo naquele que nos fortalece. Senhor, quando as cargas são pesadas demais para carregar, tu as carregas por nós. Quando o caminho é íngreme demais para subir, tu nos carregas em teus braços. Agradecemos porque tua força é suficiente para nós, porque tua graça nos basta. Pai, fortalece-nos hoje física, emocional e espiritualmente, que não desfalecemos, que não desistamos, que perseveremos até o fim. Obrigado, porque tu és nossa força e nossa canção, porque em ti encontramos vigor para enfrentar qualquer batalha. Senhor, agradecemos pela fé que tu nos deste. Obrigado porque a fé é dom de Deus, porque não vem de nós mesmos para que ninguém se glorie. Pai,
Agradecemos porque pela fé entendemos que os mundos foram criados pela tua palavra, porque pela fé cremos nas coisas que não vemos. Senhor, aumenta nossa fé, fortalece nossa confiança em ti, remove toda dúvida e incredulidade. Obrigado porque a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Pai, que nossa fé não seja apenas teórica, mas prática, que se manifeste em ações concretas de obediência. Agradecemos porque sem fé é impossível agradar-te e queremos viver de modo que te agrade. Senhor, que nossa fé seja como a de Abraão, que creu contra toda esperança, que não duvidou das tuas promessas. Obrigado porque tudo é possível ao que crê, porque nossa fé pode mover montanhas, porque através da fé vencemos o mundo. Pai, agradecemos pelo amor que tu tens por nós. Obrigado porque nos amaste primeiro, porque nos amas com amor eterno, porque nada pode nos separar do teu amor. Senhor, não conseguimos compreender completamente a profundidade deste amor, mas agradecemos por ele. Obrigado porque teu amor não depende do nosso desempenho, não muda com nossas falhas, não diminui com nossos erros. Pai, que este amor inunde nosso coração, que nos transforme de dentro para fora, que transborde para as pessoas ao nosso redor. Agradecemos porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Senhor, ensina-nos a amar como tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Obrigado porque o amor é o maior de todos os dons, porque sem amor nada somos. Pai, que o amor seja a motivação de tudo o que fazemos, de cada palavra que falamos, de cada ação que tomamos. Agradecemos porque teu amor nunca falha, nunca desiste, nunca acaba. Senhor, agradecemos pela graça que nos sustenta. Obrigado porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Pai, agradecemos porque tua graça é suficiente para nós, porque ela nos alcança onde estamos, porque nos capacita para o que não conseguimos fazer por nós mesmos. Senhor, sem tua graça estaríamos perdidos, sem esperança, sem futuro. Obrigado porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Pai, que nunca tomemos tua graça como garantida, que nunca abusemos dela, que vivamos de forma digna da graça que recebemos. Agradecemos porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, que nossa vida seja um testemunho da tua graça transformadora, que outros vejam em nós o que a graça pode fazer. Obrigado porque vivemos sob a graça e não sob a lei, porque somos aceitos não por nossos méritos, mas pela tua misericórdia. Pai, que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, agradecemos pela comunhão que temos contigo. Obrigado porque podemos nos aproximar de ti com confiança, porque o véu foi rasgado, porque temos livre acesso ao teu trono de graça. Senhor, agradecemos pelos momentos de oração, pelos momentos de adoração, pelos momentos em que sentimos tua presença de forma especial. Pai, que nossa comunhão contigo seja a prioridade de cada dia, que separemos tempo para estar em tua presença, que cultivemos intimidade contigo. Obrigado porque tu nos chamas de amigos, porque compartilhas teus segredos com aqueles que te buscam. Senhor, que nossa maior alegria seja estar contigo, que nada neste mundo seja mais importante do que conhecer-te. Agradecemos porque na tua presença há plenitude de alegria, porque à tua direita há delícias perpetuamente. Pai, ensina-nos a orar, ensina-nos a adorar, ensina-nos a viver em constante comunhão contigo. Obrigado porque tu te revelas àqueles que te buscam de todo o coração, porque recompensas os que diligentemente te procuram. Senhor, agradecemos pela paz que tu nos dás. Obrigado porque nos deixaste tua paz,
não como o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. Pai, agradecemos porque mesmo em meio às tempestades, podemos ter paz. Porque mesmo quando tudo ao redor está em caos, podemos ter tranquilidade interior. Senhor, Tu és o Deus de paz, e onde Tu estás, a serenidade, a calma, a descanso. Obrigado, porque a paz de Deus guarda nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Pai, remove toda a ansiedade, todo medo, toda preocupação que rouba nossa paz. Que sejamos pacificadores, que levemos paz aos ambientes conflituosos, que sejamos instrumentos de reconciliação. Agradecemos porque fomos reconciliados contigo através de Cristo, porque temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus. Senhor, que nossa vida seja marcada por esta paz, que ela seja visível em nossa expressão, em nossas palavras, em nossas atitudes. Obrigado porque Tu guardas em perfeita paz aqueles cuja mente está firme em Ti. Pai, agradecemos pela liberdade que temos em Cristo. Obrigado, porque para a liberdade Cristo nos libertou, porque não estamos mais sob o jugo da escravidão. Senhor, agradecemos porque fomos libertos do pecado, da morte e da condenação. Pai, que vivamos como pessoas livres, que não voltemos às antigas prisões, que não nos deixemos escravizar novamente. Obrigado, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor, liberta-nos de todo vício, de todo hábito destrutivo, de todo padrão negativo de pensamento. Agradecemos porque a verdade nos liberta, porque conhecer a Cristo é conhecer a verdadeira liberdade. Pai, que usemos nossa liberdade não como pretexto para a carne, mas para servir uns aos outros em amor. Obrigado porque somos livres para adorar, livres para servir, livres para amar. Senhor, que esta liberdade seja evidente em nossa vida, que outros vejam e desejem a mesma libertação que temos em Ti. Senhor, agradecemos pelas respostas de oração que já recebemos. Obrigado porque Tu és um Deus que responde, que ouve nossas súplicas, que atende nossos clamores. Pai, lembramos das tantas vezes que oramos e Tu respondeste, das tantas situações impossíveis que se resolveram, dos tantos milagres que testemunhamos. Agradecemos porque Tu és fiel, porque Tuas promessas são sim e amém. Senhor, há orações que fizemos há muito tempo e ainda estamos esperando as respostas. Mas agradecemos mesmo assim, porque confiamos no Teu tempo perfeito, porque sabemos que não nos negas nada que seja para nosso bem. Pai, que continuemos orando sem cessar, que não desanimemos, que perseveremos na oração. Obrigado porque clamas e Tu respondes, porque buscamos e encontramos, porque batemos e a porta se abre. Senhor, aumenta nossa fé para crer que receberemos o que pedimos conforme Tua vontade. Agradecemos porque a oração do justo é poderosa e eficaz, porque nossas orações sobem como incenso diante de Ti. Pai amado, agradecemos pelas vitórias espirituais que Tens nos dado. Obrigado, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque a vitória já foi conquistada na cruz. Senhor, agradecemos porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e Tu nos deste autoridade sobre todo o poder do inimigo. Pai, obrigado porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque somos protegidos pelo sangue de Jesus. Senhor, celebramos cada tentação vencida, cada batalha espiritual ganha, cada fortaleza derrubada. Agradecemos porque Tu pelejaste por nós, porque a batalha é do Senhor, porque a vitória é certa quando confiamos em Ti. Pai, que não relaxemos, que permaneçamos vigilantes, que estejamos sempre preparados para a guerra espiritual. Obrigado, porque nos deste toda a armadura de Deus, porque nos equipaste com tudo o que precisamos para vencer.
Senhor, que sejamos guerreiros de oração, que lutemos de joelhos, que conquistemos territórios espirituais para o Teu reino. Senhor, agradecemos pelos talentos e dons que Tu nos deste. Obrigado porque cada um de nós foi criado de forma única e especial, porque temos habilidades específicas para cumprir Teus propósitos. Pai, agradecemos pelos dons naturais e pelos dons espirituais, por tudo o que nos capacita a servir-te e servir aos outros. Senhor, que não enterremos nossos talentos, que os usemos para a Tua glória, que os multipliquemos através do uso fiel. Obrigado, porque Tu nos deste exatamente o que precisamos para fazer o que nos chamaste para fazer. Pai, que não comparemos nossos dons com os dos outros, que não invejemos o que outros têm, que sejamos gratos pelo que recebemos. Agradecemos porque cada membro do corpo tem sua função, porque todos são importantes, porque ninguém é descartável. Senhor, ajuda-nos a descobrir nossos dons, a desenvolvê-los, a usá-los com amor e humildade. Obrigado porque quando usamos nossos talentos para Ti, experimentamos realização e propósito verdadeiros. Pai, agradecemos pelas oportunidades de crescimento espiritual. Obrigado porque não precisamos permanecer como bebês espirituais, porque podemos crescer e amadurecer na fé. Senhor, agradecemos por cada ensinamento que nos faz crescer, por cada experiência que nos molda, por cada desafio que nos fortalece. Pai, que tenhamos fome de crescer, sede de conhecer-te mais, desejo de ser transformados à Tua imagem. Obrigado porque Tu és paciente com nosso crescimento, porque não nos apressas, porque nos levas de glória em glória. Senhor, que não nos contentemos com onde estamos espiritualmente, que sempre busquemos ir mais fundo, subir mais alto, conhecer-te melhor. Agradecemos porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pai, remove tudo o que impede nosso crescimento, tudo o que nos mantém presos ao passado, tudo o que nos impede de avançar. Obrigado, porque em Ti há sempre espaço para crescer, sempre mais para aprender, sempre novos níveis de intimidade para alcançar. Senhor, agradecemos pela disciplina que Tu nos aplicas. Obrigado porque corriges aqueles que amas, porque não permites que nos desviemos sem consequências. Pai, sabemos que a disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas depois produz fruto pacífico de justiça. Agradecemos porque Tua disciplina é prova de que somos Teus filhos, de que Te importas conosco, de que queres o melhor para nós. Senhor, dá-nos humildade para aceitar Tua correção, sabedoria para aprender com ela, disposição para mudar onde precisamos mudar. Obrigado porque não nos disciplinas com ira, mas com amor, não para nos destruir, mas para nos edificar. Pai, que respondamos bem à Tua disciplina, que não endureçamos nosso coração, que não nos rebelemos contra a Tua correção. Agradecemos porque através da disciplina nos tornamos participantes da Tua santidade, porque ela nos leva à semelhança de Cristo. Senhor, que vejamos Tua disciplina como expressão de amor, não como castigo, como formação, não como punição. Pai amado, agradecemos pelas segundas chances que Tu nos dás. Obrigado porque quando caímos, podemos nos levantar, porque quando falhamos, podemos recomeçar. Senhor, agradecemos porque Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque cada dia é uma nova oportunidade de acertar. Pai, quantas vezes quebramos nossas promessas a Ti, quantas vezes falhamos em nossos compromissos, e ainda assim Tu não desistes de nós. Obrigado porque não nos tratas como merecemos, porque Tua graça é maior que nossos fracassos. Senhor, que não abusemos desta graça, que não tomemos Tua paciência como garantida, que façamos o melhor para viver de forma que Te agrade.
Agradecemos porque Tu és o Deus das novas oportunidades, o Deus que restaura, o Deus que renova. Pai, que sejamos também pessoas que dão segundas chances, que perdoam 70 vezes 7, que acreditam na capacidade de mudança das pessoas. Obrigado, porque em Ti sempre há esperança de recomeço, sempre há possibilidade de transformação. Senhor, agradecemos pelo propósito que Tu tens para a nossa vida. Obrigado, porque não estamos aqui por acaso, porque fomos criados com intenção, porque há um plano específico para cada um de nós. Pai, agradecemos porque nos conheceste antes de nos formar no ventre, porque nos separaste desde o nascimento, porque tens uma missão única para nós. Senhor, revela-nos este propósito, ajuda-nos a descobrir para que fomos criados, capacita-nos para cumprir nosso chamado. Obrigado porque Teus planos são maiores que os nossos, porque Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Pai, que vivamos com senso de propósito, que cada dia seja vivido intencionalmente, que nossas escolhas reflitam nosso chamado. Agradecemos porque somos feitura Tua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Tu preparaste de antemão para que andássemos nelas. Senhor, que não desperdicemos nossa vida em coisas sem importância, que investamos no que tem valor eterno, que deixemos um legado que glorifique Teu nome. Pai, agradecemos pela transformação que tens operado em nossa vida. Obrigado porque não somos mais quem éramos, porque as coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo. Senhor, agradecemos porque Tu estás trabalhando em nós, tanto o querer como o efetuar segundo Tua boa vontade. Pai, quando olhamos para trás e vemos de onde Tu nos tiraste, não podemos deixar de Te agradecer. Obrigado por cada mudança positiva, por cada hábito quebrado, por cada área da vida que foi transformada. Senhor, que continuemos sendo transformados de glória em glória pela ação do Teu Espírito. Agradecemos porque Tu não desistes de nós, porque continuas Tua obra até o dia de Cristo Jesus. Pai, que sejamos pacientes com nosso próprio processo de transformação, que não nos comparemos com outros, que celebremos cada pequeno progresso. Obrigado porque a transformação é obra Tua, não nossa, porque Tu és quem completa a obra que começou. Senhor, transforma-nos cada dia mais à imagem de Cristo. Senhor, agradecemos pela eternidade que nos espera. Obrigado, porque esta vida não é tudo, porque o melhor ainda está por vir, porque há uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Pai, agradecemos pela esperança do céu, pela promessa de que estaremos para sempre contigo, pela certeza de que veremos face a face aquele que amamos. Senhor, que esta esperança eterna influencie como vivemos hoje, que não nos apeguemos demais às coisas temporais, que investamos em tesouros eternos. Obrigado porque preparaste um lugar para nós, porque voltarás para nos levar, porque onde Tu estás, nós também estaremos. Pai, que vivamos com perspectiva eterna, que nossas decisões reflitam valores eternos, que nosso coração esteja onde está nosso tesouro. Agradecemos porque um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Senhor, que esta esperança nos console nos momentos de perda, nos fortaleça nos momentos de dor, nos anime nos momentos de desânimo. Obrigado, porque o sofrimento presente não se compara com a glória que será revelada. Pai amado, agradecemos por tudo o que ainda está por vir. Obrigado, porque Teus planos para nós são maiores do que podemos imaginar, porque vais fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Senhor, agradecemos pelas bênçãos que ainda receberemos, pelas vitórias que ainda conquistaremos, pelas respostas de oração que ainda virão.
Pai, que nossa expectativa esteja em Ti, que aguardemos com fé e esperança tudo o que prometeste. Obrigado, porque o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração humano não percebeu, Tu preparaste para aqueles que Te amam. Senhor, que vivamos em antecipação santa, sabendo que o melhor de Deus está sempre adiante. Agradecemos porque Tu és o Deus do amanhã, porque Tuas misericórdias são novas cada manhã, porque cada dia traz novas oportunidades de ver Tua glória. Pai, entregamos nosso futuro em Tuas mãos, confiando que farás todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Obrigado porque podemos descansar sabendo que nosso futuro está seguro em Ti. Senhor, agradecemos pela humildade que Tu nos ensinas. Obrigado porque Jesus, sendo Deus, se humilhou a si mesmo, tornando-se servo e nos deu exemplo de como viver. Pai, agradecemos porque a humildade vem antes da honra, porque os humildes Tu exaltas. Senhor, livra-nos do orgulho, da arrogância, da autossuficiência. Que reconheçamos sempre nossa dependência de Ti, que nunca pensemos que conseguimos algo por nossas próprias forças. Obrigado porque Tu resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Pai, que sejamos humildes de coração, mansos em nossas palavras, gentis em nossas ações. Agradecemos porque a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido, em dar, não em receber. Senhor, que nossa humildade não seja falsa modéstia, mas genuíno reconhecimento de quem Tu és e de quem somos em relação a Ti. Obrigado porque quando somos fracos, então somos fortes, porque Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, que aprendamos de Jesus, que era manso e humilde de coração. Pai, agradecemos pela generosidade que Tu demonstras para conosco. Obrigado porque deste Teu Filho unigênito, porque não poupaste nem mesmo Teu próprio Filho. Senhor, agradecemos porque nos dás abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, porque supres todas as nossas necessidades. Pai, que aprendamos a ser generosos como Tu és, que tenhamos prazer em dar, que sejamos liberais com os necessitados. Obrigado porque mais bem-aventurado é dar que receber, porque quem semeia com fartura, também ceifará. Senhor, liberta-nos da avareza, do apego excessivo às coisas materiais, do medo de faltar. Agradecemos porque Tu prometeste que nunca faltará ao que dá ao pobre, porque quem tem misericórdia dos necessitados empresta ao Senhor. Pai, que sejamos canais de Tua bênção, que o que recebemos flua através de nós para outros. Obrigado, porque quando damos, recebemos medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, ensina-nos a dar com alegria, sem esperar nada em troca. Senhor, agradecemos pela fidelidade que Tu tens demonstrado. Obrigado porque Tu és fiel, porque Tuas promessas não falham, porque Tua palavra permanece para sempre. Pai, agradecemos porque podemos confiar em Ti completamente, porque nunca nos decepcionas, porque sempre cumpres o que dizes. Senhor, que sejamos também pessoas fiéis, fiéis em nossas promessas, fiéis em nossos compromissos, fiéis em nosso relacionamento contigo. Obrigado porque grande é Tua fidelidade, porque ela se renova a cada manhã. Pai, quando tudo ao redor parece instável, quando as pessoas nos decepcionam, quando as circunstâncias mudam, Tu permaneces fiel. Agradecemos porque se formos infiéis, Tu permaneces fiel, porque não podes negar-te a Ti mesmo. Senhor, que nossa vida seja marcada pela fidelidade, que sejamos dignos de confiança, que outros possam contar conosco. Obrigado porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, Tua fidelidade é nosso escudo e baluarte. Pai amado,
Agradecemos pela santidade que tu nos chamas a viver. Obrigado porque nos escolheste para sermos santos e irrepreensíveis, porque nos separaste do mundo para sermos teus. Senhor, agradecemos porque a santificação é um processo, porque não precisamos ser perfeitos imediatamente, porque tu és paciente conosco enquanto crescemos. Pai, que busquemos a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, que nos esforcemos para viver de forma que te agrade. Obrigado porque tu és santo e nos chamas a ser santos como tu és santo. Senhor, purifica nosso coração, limpa nossas mãos, santifica nossos pensamentos. Agradecemos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque podemos ser limpos e renovados. Pai, que fujamos de toda a aparência do mal, que não façamos concessões com o pecado, que levemos a sério o teu chamado à santidade. Obrigado porque sem santidade não há verdadeira felicidade, porque viver em santidade traz paz e alegria verdadeiras. Senhor, que sejamos separados do mundo, mas não isolados dele, santos, mas relevantes. Senhor, agradecemos pela perseverança que tu nos dás. Obrigado porque nos capacitas a continuar mesmo quando queremos desistir, porque nos fortaleces quando estamos fracos. Pai, agradecemos porque aquele que perseverar até o fim será salvo, porque a coroa da vida é prometida aos que permanecem fiéis. Senhor, dá-nos força para não desanimar, coragem para não desistir, determinação para continuar correndo a carreira que está diante de nós. Obrigado, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Pai, que não sejamos pessoas que começam bem, mas não terminam, que iniciamos projetos, mas não os completamos. Agradecemos porque tu és fiel para nos guardar, para nos sustentar, para nos levar até o fim. Senhor, quando o caminho é longo e cansativo, quando as dificuldades parecem intermináveis, lembra-nos que vale a pena perseverar. Obrigado porque um dia ouviremos: muito bem, servo bom e fiel. Pai, agradecemos pela misericórdia que tu tens de nós. Obrigado porque tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque tuas compaixões não têm fim. Senhor, agradecemos porque quando merecíamos condenação, recebemos misericórdia. Quando merecíamos morte, recebemos vida. Pai, que sejamos também misericordiosos com os outros, que não julguemos com dureza, que não condenemos sem compaixão. Obrigado, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Senhor, livra-nos de corações duros, de atitudes inflexíveis, de julgamentos severos. Agradecemos porque tu nos tratas, não segundo nossos pecados, nem nos retribuis conforme nossas iniquidades. Pai, que mostremos a mesma misericórdia que recebemos, que perdoemos como fomos perdoados, que amemos como somos amados. Obrigado porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque onde há misericórdia, há esperança. Senhor, enche nosso coração de compaixão pelos perdidos, pelos feridos, pelos que sofrem. Senhor, agradecemos pela alegria que tu colocas em nosso coração. Obrigado porque a alegria do Senhor é nossa força, porque mesmo em meio às dificuldades podemos ter alegria. Pai, agradecemos porque esta alegria não depende das circunstâncias externas, mas da tua presença em nossa vida. Senhor, que nossa alegria seja contagiante, que outros vejam e desejem conhecer a fonte desta alegria. Obrigado porque nos deste motivos abundantes para nos alegrar. A salvação, a vida eterna, tua presença, tuas promessas. Pai, que não percamos a alegria por causa das preocupações da vida, que não deixemos que as dificuldades roubem nosso gozo.
Agradecemos porque na tua presença há plenitude de alegria, porque à tua direita há delícias perpetuamente. Senhor, enche-nos de alegria hoje, que nosso rosto reflita a paz interior que vem de ti. Obrigado porque podemos nos alegrar sempre no Senhor, porque tu és nossa alegria e nossa canção. Pai, que vivamos com alegria contagiante que aponta outros para ti. Senhor, agradecemos pela criação que revela a tua glória. Obrigado pela beleza da natureza, pelas montanhas majestosas, pelos oceanos profundos, pelas florestas exuberantes. Pai, agradecemos porque os céus proclamam tua glória, porque o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Senhor, que sejamos bons mordomos da criação, que cuidemos do planeta que nos confiaste, que não destruamos o que fizeste com tanto cuidado. Obrigado pelas estações do ano, pelos ciclos da natureza, pela ordem perfeita que estabeleceste. Pai, ajuda-nos a ver tua mão em cada detalhe da criação, a reconhecer teu poder na grandeza do universo. Agradecemos porque desde a criação do mundo, os teus atributos invisíveis são claramente vistos através das coisas criadas. Senhor, que a contemplação da natureza nos leve à adoração, que nos faça pequenos diante de tua grandeza. Obrigado porque criaste todas as coisas para a tua glória, e tudo o que fizeste é bom. Pai, que aprendamos com a natureza sobre tua fidelidade, teu cuidado, tua provisão. Pai, agradecemos pelas lições que aprendemos com as dificuldades. Obrigado, porque nem sempre entendemos no momento, mas depois vemos como cada desafio nos moldou e nos fortaleceu. Senhor, agradecemos porque usas até mesmo as situações mais dolorosas para nosso bem e tua glória. Pai, que tenhamos sabedoria para extrair lições de cada experiência, que não desperdicemos nenhum sofrimento. Obrigado, porque a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Senhor, quando passamos por vales, ensina-nos a confiar que tu estás conosco, que não nos abandonaste. Agradecemos porque tu transformas maldição em bênção, que fazes brotar rios no deserto, que trazes vida onde havia morte. Pai, que sejamos gratos não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelas que vêm disfarçadas de dificuldades. Obrigado porque estás trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Senhor, dá-nos olhos para ver tua mão mesmo nas situações mais difíceis. Senhor, agradecemos pelo descanso que tu nos ofereces. Obrigado porque nos convidas a ir a ti, todos os que estamos cansados e sobrecarregados, prometendo nos dar descanso. Pai, agradecemos porque em ti encontramos repouso para nossa alma, paz para nosso coração, alívio para nossas cargas. Senhor, que aprendamos a descansar em ti, a não carregar fardos que não nos pertencem, a confiar que tu tens tudo sob controle. Obrigado porque estabeleceste o princípio do descanso desde a criação, porque nos criaste com necessidade de pausar e renovar. Pai, perdoa-nos por viver em constante agitação, por não separar tempo para descansar, por negligenciar nosso bem-estar físico e emocional. Agradecemos porque tu não nos sobrecarregas, porque teu jugo é suave e teu fardo é leve. Senhor, ensina-nos a encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso, entre atividade e contemplação. Obrigado porque há um descanso eterno preparado para o povo de Deus. Pai, que descansemos em tuas promessas, em tua fidelidade, em teu amor. Pai amado, agradecemos pela oportunidade de ser testemunhas tuas. Obrigado porque nos chamaste para ser sal da terra e luz do mundo, porque nos confiaste o ministério da reconciliação. Senhor, agradecemos porque podemos compartilhar o Evangelho, porque temos boas novas para proclamar,
porque conhecemos a verdade que liberta. Pai, que nossa vida seja um testemunho eloquente do Teu poder transformador, que outros vejam Cristo em nós. Obrigado porque não precisamos ter todas as respostas, apenas compartilhar o que Tu fizeste em nossa vida. Senhor, dá-nos coragem para falar de Ti, sabedoria para encontrar as palavras certas, amor genuíno pelas pessoas perdidas. Agradecemos porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Pai, usa-nos como instrumentos para levar outros ao conhecimento de Cristo. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, que não escondamos nossa fé, que sejamos ousados em proclamar Teu nome. Obrigado, porque a seara é grande e Tu nos chamas para ser Teus cooperadores. Senhor, agradecemos pela provisão diária que Tu nos dás. Obrigado, porque não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque cada dia tem a sua própria provisão. Pai, agradecemos porque assim como enviaste maná no deserto, Tu supres nossas necessidades dia após dia. Senhor, que aprendamos a confiar em Tua provisão diária, a não acumular por ansiedade, a depender de Ti a cada momento. Obrigado porque conheces nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, porque cuidas de nós melhor do que cuidamos de nós mesmos. Pai, que sejamos gratos pelo que temos hoje, sem nos angustiar com o que precisaremos amanhã. Agradecemos porque Tu alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, e somos muito mais valiosos que eles. Senhor, aumenta nossa fé para confiar que não faltará o necessário, que Tu proverás no tempo certo. Obrigado porque o pão nosso de cada dia Tu nos dás hoje, porque Tua fidelidade se renova a cada manhã. Pai, que vivamos um dia de cada vez, confiando em Tua provisão contínua. Pai, agradecemos pelas promessas que ainda não se cumpriram. Obrigado porque podemos esperar com fé, porque sabemos que Tua palavra não volta vazia. Senhor, agradecemos porque há promessas específicas para a nossa vida que ainda estão em processo de cumprimento. Pai, que não desanimemos na espera, que não duvidemos de Tua fidelidade, que permaneçamos firmes na fé. Obrigado porque para Ti 1000 anos são como um dia, porque Teu tempo é perfeito mesmo quando parece demorado para nós. Senhor, enquanto esperamos que cresçamos em caráter, que nos preparemos para receber o que prometeste. Agradecemos porque as promessas tardias não são promessas negadas, porque Tu sempre cumpres no tempo certo. Pai, que a espera produza em nós paciência, perseverança e maturidade espiritual. Obrigado porque todos os que esperam no Senhor renovam suas forças, porque os que confiam em Ti nunca são envergonhados. Senhor, fortalece nossa fé enquanto aguardamos, que nossa esperança permaneça inabalável. Agradecemos porque o que prometeste certamente se cumprirá. Senhor, agradecemos pela identidade que temos em Cristo. Obrigado porque somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pai, agradecemos porque não somos definidos por nossos erros, por nosso passado, por nossas falhas. Senhor, que vivamos à altura desta identidade gloriosa, que nossa conduta reflita quem somos em Ti. Obrigado porque somos nova criação, porque as coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo. Pai, que não permitamos que ninguém nos defina diferente de como Tu nos defines. Agradecemos porque somos escolhidos, santos, amados, aceitos, perdoados. Senhor, quando o inimigo tentar nos acusar, lembra-nos de quem somos em Cristo. Obrigado porque nada pode nos separar do Teu amor, porque estamos seguros em Tuas mãos. Pai, que nossa identidade esteja firmemente enraizada em Ti, não nas opiniões dos outros, não em nosso desempenho. Agradecemos porque Tu nos chamas pelo nome, porque somos preciosos aos Teus olhos. Senhor,
que vivamos com a confiança de quem sabe quem é em Cristo. Pai amado, agradecemos pelos relacionamentos que enriquecem nossa vida. Obrigado por cada pessoa que Tu colocaste em nosso caminho, por cada amizade verdadeira, por cada conexão significativa. Senhor, agradecemos porque não fomos criados para viver isolados, porque precisamos uns dos outros. Pai, que sejamos bons amigos, que saibamos ouvir, que estejamos presentes nos momentos importantes. Obrigado pelas pessoas que nos amam, apesar de nos conhecerem bem, que permanecem ao nosso lado nas dificuldades. Senhor, ajuda-nos a investir tempo e energia em cultivar relacionamentos saudáveis e edificantes. Agradecemos porque o ferro afia o ferro, porque amigos verdadeiros nos desafiam a crescer. Pai, protege nossos relacionamentos de mal-entendidos, de orgulho, de falta de perdão. Que saibamos pedir desculpas quando erramos, que sejamos rápidos em reconciliar. Obrigado porque há amigos mais chegados que irmãos, porque Tu nos dás pessoas que enriquecem nossa jornada. Senhor, que sejamos também bênção na vida daqueles que nos cercam. Senhor, agradecemos por este novo dia que nos presenteias. Obrigado porque hoje é o dia que o Senhor fez e podemos nos alegrar e regozijar nele. Pai, agradecemos porque este 5 de março de 2026 é único, nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Senhor, que aproveitemos bem cada momento, que vivamos com intencionalidade, que façamos diferença onde Tu nos colocares. Obrigado porque Tu vais adiante de nós, preparando o caminho, porque ordenas nossos passos, porque tens planos específicos para este dia. Pai, que ao final deste dia possamos olhar para trás com gratidão, reconhecendo Tua mão em cada detalhe. Agradecemos porque não sabemos o que o dia trará, mas sabemos que Tu estarás conosco em cada momento. Senhor, que nossa gratidão não seja apenas pela manhã, mas que permaneça durante todo o dia. Obrigado porque podemos viver este dia na Tua presença, sob Tua direção, para Tua glória. Pai, que este seja um dia marcado pela alegria, pela paz, pela confiança em Ti. Agradecemos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai amado, ao encerrarmos esta oração de gratidão, nosso coração transborda de reconhecimento por tudo o que Tu és e por tudo o que tens feito em nossa vida. Obrigado por nos ouvir, obrigado por estar sempre presente, obrigado por nunca nos abandonar. Senhor, que este dia seja vivido na plenitude da Tua presença, conscientes de que estamos sob Tua graça e proteção. Que cada momento seja uma oportunidade de glorificar Teu nome, de abençoar outros, de viver o propósito para o qual fomos criados. Pai, que a gratidão seja a marca deste dia, que nossa boca esteja cheia de louvores, que nosso coração transborde de alegria. Entregamos este dia em Tuas mãos, confiando que farás infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que ao final do dia possamos dizer que foi bom, que foi produtivo, que foi vivido para a Tua glória. Agradecemos porque Tu és fiel, porque Teu amor nunca falha, porque Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Oramos tudo isso em nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa começar o dia com gratidão e esperança renovadas. Escreva Amém nos comentários como declaração de fé e concordância com tudo o que foi orado aqui. Inscreva-se em nosso canal para receber diariamente mensagens que edificarão sua fé e fortalecerão seu relacionamento com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Que este dia seja repleto de bênçãos, que você experimente a presença de Deus de forma poderosa
e que sua vida seja transformada pelo poder da gratidão. Vá em paz, vá com alegria, vá sabendo que Deus tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Amém e amém.